Agora eu quero saber qual é o valor total de vendas no segundo trimestre da Anabela. Então, eu vou selecionar o intervalo que vai do B3 até o D3. Quando você seleciona essas células, o argumento referência não lê os valores contidos nas células, mas retorna o número de linhas e colunas. Neste caso, ele está retornando a quantidade de uma linha e 3 colunas que serão retornados à medida em que você for realizando uma pesquisa. Então vamos lá, vou limpar isso aqui e vamos começar. Vou selecionar a célula B3 até a célula D3. Dou um Ctrl Enter para ficar aqui na mesma célula. Observe que ele retornou uma linha e 3 colunas. Agora eu vou procurar pela Anabela na lista de vendedores. Irei iniciar a contagem de linha a partir da célula seguinte ao da célula de referência. Então vamos lá. Observe que à medida em que eu for selecionando as células, aparece aqui na caixa de nome o número da linha e da coluna. Está ali, ó, 5 linhas, 6 linhas, 7 linhas e uma coluna, 8 linhas e uma coluna, 9 linhas e uma coluna. Então, encontrei a linha 9, que é a linha onde está a Anabela. Este é o número da linha do valor procurado pelo argumento linhas. Então, eu digito 9 no argumento linhas. Então, dou um Ctrl Enter para ficar aqui na mesma célula. Agora, vou procurar pelo mês de abril, que é o primeiro mês do segundo trimestre no cabeçalho do trimestre. Então, irei iniciar a contagem de coluna a partir da célula seguinte ao da célula de referência. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Encontrei abril. Encontrei a coluna 4, que é a coluna onde está o mês de abril, que é o primeiro mês deste trimestre. Este é o número da coluna onde iremos retornar a resposta da pesquisa realizada no argumento linhas. Então, digito 4 no argumento colunas. Dou um Ctrl Enter para ficar aqui na mesma célula. O encontro, a intersecção da linha do argumento linhas com a coluna do argumento colunas retorna o intervalo de uma linha e 3 colunas. Aqui mostra como fica a fórmula sem os argumentos altura e largura. No segundo quadro, temos os argumentos altura e largura substituindo o argumento referência quanto ao intervalo de células, ou seja, o argumento referência passa a ter apenas a responsabilidade de indicar as posições da linha e da coluna dos argumentos linhas e colunas, respectivamente. Aqui mostra como fica a fórmula com os argumentos altura e largura. Agora vou fazer o mesmo processo, só que desta vez farei aqui neste campo digitando os mesmos dados. Logo em seguida, irei combinar a função desloc com a função corresp. Então vamos lá. Vou apagar aqui para a gente começar. Digito igual para iniciar a fórmula. Vou digitar soma. Dou um tab para a gente abrir parêntese e a fórmula. Digito desloc. Dou um tab para abrir o parêntese e a fórmula. E agora vamos adicionar o primeiro argumento, que é a referência. Então, eu vou indicar as células B3 até D3. Então, eu venho aqui na célula B3, arrasto até fevereiro, que é a célula D3. Digito ponto e vírgula para ir para o próximo argumento. Agora, eu vou procurar pela linha da Anabela. Irei iniciar a contagem de linha a partir da célula seguinte ao da célula de referência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encontramos a linha 9, que é a linha onde está a Anabela. Então, vou digitar 9. Digito ponto e vírgula para ir para o próximo argumento, que é colunas. Agora, eu preciso encontrar o número da coluna do mês de abril, que é o primeiro mês do segundo trimestre. Então, vamos lá. Inicio a partir da célula seguinte ao da célula de referência. Então, 1, 2, 3, 4. Digito 4. Aqui na fórmula, fecho o parênteses para encerrar a fórmula. Digito mais um parêntese para fechar a função soma. Nós temos 2 parênteses, um que é o do desloc e o segundo é o da função soma. Dou um Ctrl Enter para ficar na mesma célula. Pronto, encontramos o valor de venda no segundo trimestre. Vou até alterar aqui
para o segundo trimestre, porque agora nós iremos combinar com a função CORRESP. Então, vamos iniciar aqui, primeiramente, com o argumento linhas, ou seja, eu quero encontrar a Anabela. Então, vamos lá. Sinal de igual, CORRESP, dou um tab para abrir o parênteses e a fórmula. Qual é o valor procurado? É a Anabela, que está aqui na célula C33. Digito o ponto e vírgula. Agora nós precisamos ir na matriz procurada. Onde está a matriz procurada? Está aqui. Então, marcamos, selecionamos a célula de B4 até B23. Digito ponto e vírgula, digito 0, que é correspondência exata, fecho o parêntese para encerrar a fórmula, dou um Ctrl Enter para ficar aqui na mesma célula. Então, encontramos a célula 9 aqui, correto? Substituímos o número fixo pela função CORRESP, ok? Agora, eu vou dar um F2 aqui, copiar a função CORRESP sem um sinal de igual, dou um Ctrl C, dou um Escape, venho aqui nesta célula, dou um F2 para abrir a fórmula, marco em qualquer lugar aqui da função desloque, vou em linhas, marquei o argumento linhas e vou substituir este número pela função CORRESP. Dou um Ctrl V, agora eu dou um Ctrl Enter para fechar esta fórmula e ficar na mesma linha. Tá aí. Agora, esta fórmula aqui está exatamente igual a esta que a gente está mostrando aqui. Dou um escape para sair aqui da fórmula. Agora, nós vamos substituir o número de colunas pela função CORRESP. Então, dou um clique aqui e vamos começar. Sinal de igual, função CORRESP, dou um tab para abrir o parênteses e a fórmula. Qual é o valor procurado? Vai ser o segundo trimestre. Tá aqui, digito ponto e vírgula, qual é a matriz procurada? Será aqui no cabeçalho dos trimestres. Então, venho aqui, marco tudo, digito ponto e vírgula, digito 0, que eu quero correspondência exata, fecho o parênteses para encerrar a fórmula, dou um Ctrl Enter para ficar na mesma célula ou linha. Ok, encontramos a coluna 4 e substituímos este número que era fixo pela função CORRESP, que vai deixar tanto o argumento linhas como o argumento colunas dinâmicos. Então, à medida que eu alterar aqui, aqui também será alterado automaticamente. Agora, eu dou um F2, copio a função CORRESP sem o sinal de igual, dou um Ctrl C, dou um Escape, volto aqui para esta célula, dou um F2, marco aqui na função desloque, vou em colunas, para marcar o argumento aqui na fórmula e substituir pela função CORRESP. Agora dou um Ctrl V para substituir este número e dou agora um Ctrl Enter para fechar esta fórmula e ficar na mesma linha. Então, agora você vê que ficou tudo igualzinho aqui. E se eu procurar por outros terceiro trimestre, então ele vem para cá e mostra o valor do terceiro trimestre da Anabela. Então, quarto trimestre, primeiro trimestre e assim por diante. Então, ficou dinâmico. Então, quando eu procurar pelo trimestre, ele automaticamente altera o número de linhas e o número de colunas. Neste caso aqui, não está mudando porque a gente está mantendo a Anabela como vendedora procurada. Mas se eu quiser alterar aqui, então, para arear, então mudou, veio para arear, segundo trimestre, volto lá para a Anabela. Vamos lá, Anabela.